Os atletas estão preparados para a maratona, estão alinhados, mas já perceberam-se que ninguém falou acerca da meta? E alguém diz que naquela prova a meta que não existe. Isto é algo inimaginável para nós, absurdo até. Porquê? Porque num jogo de futebol, o foco, aquilo que faz correr os jogadores, são as balizas. Numa prova de atletismo, o foco está onde? Está na meta. O propósito é a baliza, o propósito é a meta. Uma das mentes mais brilhantes, eu ia dizer do século XX, mas nós podemos recuar ainda mais no tempo, foi alguém conhecido pela sua inteligência muito acima da média. Alguém chamado Albert Einstein. Ele distinguiu-se no campo da química, particularmente no campo da física. Ele tem várias frases impressionantes, frases curtas, mas que, em poucas palavras, ele diz mais do que alguns num livro. Reparem nesta frase: Deus não joga aos dados. O que é que isto significa? Que para Deus não há acaso, sorte, há propósito. Eu quero-vos falar acerca de alguns propósitos de Deus. E se nós não estivermos atentos, ou se a nossa atenção não for atraída para esses propósitos, eles podem nos passar despercebidos. Por exemplo, nós somos encantados com fotografias que os maiores telescópios enviam para a Terra. Há um telescópio chamado James Webb, que foi lançado para o espaço em 2021. Ele tem enviado fotografias impressionantes, arrebatadoras. Mas mesmo com este avanço tecnológico, os cientistas não se têm apercebido de nenhum ponto neste vasto universo onde a vida seja possível. Nós temos acesso a fotografias da Lua. Quem é que consegue viver na Lua? Viram alguma fotografia na Lua com flores, cascatas de águas cristalinas? Os pássaros na sua multiplicidade. A variedade de animais. O mesmo se aplica a Marte, por exemplo. E vocês perguntam, mas porquê? Mas porquê que a Terra é tão diferente desses planetas espalhados pelo cosmos? Porque Deus, em relação à Terra, tem um propósito. E a Bíblia diz que Deus criou a Terra para que ela fosse habitada. E quando criou os outros planetas, não lemos que Ele os tenha criado para serem habitados. Se eu tenho um propósito para a Terra. Então, mas não há nenhum plano, não há nenhum propósito para esse universo imenso. Deixa-me citar apenas um. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Entre outras coisas, há um propósito nesse universo fantástico, distante. É que nós, mesmo à vista desarmada, olhando para esse cosmos, nós podemos ver a glória de Deus a manifestar o seu poder. Deus não joga aos dados. Cada um de nós é aquilo que é porque Deus nos criou assim.
Há um salmista, o salmista David, que ele compreendeu isto, e a certa altura ele diz: tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe, tu me teceste no seio de minha mãe. As nossas particularidades físicas, intelectuais, os nossos talentos, tudo isto não é um mero acaso. Deus não jogou aos dados em relação à nossa vida. Cada pormenor Ele cuidou. Para quê? Para que o seu propósito na nossa vida, aquele propósito que Ele idealizou, que tem pensamentos de bem e não de mal em relação a cada um de nós pudéssemos ter os meios para que esse propósito se concretizasse. A questão que eu quero pôr a cada um de vós de uma forma muito direta e muito objetiva é esta. Deus tem um propósito em relação a si. E a questão que eu coloco é: você tem algum propósito em relação a Deus? Até onde é que esse propósito é importante para si? Temos um problema. É que Deus, em relação ao propósito que tem para nós, Ele tem expectativas altas. Por exemplo, Ele diz que nós devemos amá-lo com todas as forças da nossa alma, do nosso coração, com todo o nosso entendimento. São expectativas altas. O plano que Ele tem, o compromisso que Ele tem para connosco, o alvo, o foco que Ele tem, o propósito é este. É que nós sejamos vencedores. Que nós vivamos num plano superior ao normal, uma vida que facilmente se nota o toque de Deus na nossa vida, a sua influência. Não somente Ele quer que nós vivamos uma vida aqui compreendendo este Evangelho que nós iremos falar daqui a pouco. Para quê? Para que vivamos com Ele eternamente. Mas, além disso, o seu plano e o seu propósito é para que nós deixemos uma marca, um legado nesta terra que leva as pessoas, entre outras coisas, a aproximarem-se mais de Deus. Há propósitos que são importantes e pelos quais nós devemos de lutar. Segurança da nossa família. Sermos bons cidadãos, progredir profissionalmente e, se possível, sermos promovidos. Sermos uma mais-valia na nossa sociedade, uma pessoa com quem se pode contar, sempre e particularmente nos momentos difíceis. São propósitos legítimos, bem-vindos. Mas podemos ter os propósitos mais nobres. Eu conheço pessoas que têm propósitos assim, causas que eles abraçam. Ultrapassam dificuldades, pagam um preço alto a vários níveis. Mas em relação a Deus não há planos, não há propósitos, não há compromisso algum. Vou-vos citar 3 exemplos de pessoas que tiveram um propósito de conhecer Jesus, de se aproximar dele, tocar-lhe. E nestas 3 situações eles depararam-se com a mesma dificuldade, que era impeditiva desse propósito se concretizar. A saber, em cada uma dessas pessoas eles encontraram uma dificuldade chamada uma multidão. Era uma mulher que já havia 12 anos, estava doente, gravemente doente, tinha corrido aos médicos, nada lhe aproveitava, indo de mal a pior. Mas ela ouviu falar acerca de Jesus e começou a germinar nela uma fé cada vez mais forte. E ela dizia consigo mesma: se eu lhe tocar, se eu lhe pudesse tocar. Tinha esse compromisso, tinha esse propósito. E um dia Jesus passa na zona dela, na área em que ela vivia. E ela disse: é hoje que eu vou concretizar, eu vou lhe tocar. Mas entre ela e Jesus está uma multidão. Quando nós tentamos conhecer Jesus, tocar-lhe, para que Ele influencie a nossa vida, cura a nossa alma, os inimigos e os adversários vão se levantar quais multidões.
E é aqui que o nosso compromisso, que o nosso propósito é testado. Perante aquela dificuldade, aquela mulher podia voltar para trás, cabisbaixa, vencida. Mas não, nós vemos que ela fura por entre a multidão. Jesus está a ser empurrado de um para o outro lado, apertado por aquela gente. Mas ela consegue esgueirar-se, cada vez está mais perto, e a certa altura ela estica o braço e toca em Jesus. Jesus para. Quem é que me tocou? Os discípulos dizem, mestre, quem é que te tocou? Toda a gente te toca e tu dizes, quem é que me tocou? Mas houve um toque diferente. De mim saiu poder. Já tocaste em Jesus assim? Ela sentiu-se curada. Era o toque da fé. Do propósito. Outra multidão, ele é um homem conhecido, mas tinha uma particularidade, era de pequena estatura, chamado Zaqueu, cobrador de impostos, mal visto. Ainda hoje, quando eu vou às finanças, eles não têm culpa nenhuma, mas eu parece que me sinto lá mal. Pessoas simpáticas. Mas não é sítio onde eu me sinto confortável. Zaqueu. Noites mal dormidas. Culpa. Ressentimento. Mas acima de tudo a culpa. Traidor. As pessoas passavam por ele na rua, viam-no à distância, melhor direi, viam-no à distância, passavam para o outro lado e alguns, acreditem, cuspiam no chão, em sinal de desprezo e de desdém. Mas um dia ele senta no seu coração, ver Jesus, quem sabe trocar alguma palavra com ele. E então o que é que acontece? Outra multidão que está aí entre ele e Jesus. Ele não tenta romper a multidão, ele vê adiante uma árvore e diz, Jesus vai passar lá por baixo. Eu vou-me antecipar só a uma figueira brava, está ali. A necessidade é a mãe da imaginação. Ele tinha necessidade de ver Jesus. E então ele faz isto, uma coisa se calhar até caricata. Mas ele não se deixa vencer pela multidão. Se tu procuras Jesus, Jesus disse, buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscares com todo o vosso coração. Isto é, com um propósito, com determinação. E Jesus passa por baixo. Zaqueu, desce depressa porque hoje me convém entrar em tua casa. É uma outra multidão. É um homem, um cego, chamado Bartimeu. Ele está junto ao caminho a pedir esmola. Ele tinha ouvido falar que havia um Jesus que dava vista aos cegos. E um dia, que se calhar ele pensava que seria mais um outro dia, a rotina de todos os dias, estendendo a mão para sobreviver. Ele ouve o som típico de uma multidão que se vai aproximando e ele pergunta, quem é? Ele diz, é Jesus que vai passar. E ele diz, é hoje, é hoje, é hoje. Quando a multidão se aproxima, Jesus à frente daquela multidão, ele disse, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Nós vemos que Jesus parou. Não era aquela multidão que levava Jesus, era Jesus que liderava aquela multidão. Além daquela multidão, os próprios discípulos mandaram-no calar para que ele não me incomodasse. Mas ele clamava cada vez mais alto. E Jesus para. A multidão para. E só ouvia a voz de Bartimeu, que clamava, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Porquê é que aquele homem não se calou? Porquê é que ele não desistiu? Porque ele tinha um propósito de conhecer e de encontrar Jesus, ser tocado por Jesus. O que queres que te faça, Bartimeu? Bartimeu disse, Senhor, estás a brincar comigo? Que eu veja. O Senhor sabia qual a necessidade de Bartimeu, mas Ele quer que nós abramos o nosso coração e que lhe digamos que eu veja. E Jesus diz, vê, a tua fé te salvou.
E aquela multidão não impediu estas três pessoas de se aproximarem de Jesus, de terem um relacionamento com Ele, todos diferentes, mas todos com o mesmo alcance, atingiram a meta, foram tocados por Jesus. Jesus tornou-se hóspede nas suas casas. Mas vamos acrescentar um quarto e último exemplo de pessoas que tiveram um compromisso para conhecer Jesus. Neste caso, o menino Jesus. Os magos. Débora, primeiro versículo, Mateus capítulo 2, versículo 1. Eram 3, eram mais, não é importante. Tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém. Quando nós lemos a palavra mago, pensamos em que é magia. Não. Este termo em relação a estes homens, não é que eles fossem praticantes de qualquer espécie de magia. Eram assim chamados os sábios, os eruditos, os homens de bem. E vocês perguntam, mas porquê é que eles foram chamados aqui em relação a propósito? A história diz-nos que eles viviam naquela altura na Mesopotâmia, atual Irão e Iraque, aquela zona do Médio Oriente. A distância mínima que eles percorreram foram 600 quilómetros. Atravessaram rios, 100 pontos. Subiram montanhas, atravessaram o deserto. Em cada dia a temperatura pode atingir os 50 graus positivos. E a noite fria pode atingir os 0 graus. Se eles fizessem 15 quilómetros por dia, dá uma média de 40 dias que eles tiveram a fazer aquela viagem. E nós perguntamos, o que é que os fez caminhar tanto? O que é que fez que durante aqueles 40 dias, no mínimo, eles não tivessem desistido? Porquê? Porque eles tinham um objetivo, tinham um propósito. Eles queriam conhecer o menino Jesus. Não estavam suficientemente informados. Sabiam o tempo em que ele nasceria, o país, mas não sabiam mais onde encontrá-lo. E então pensaram, ele é o rei dos judeus, o rei vai nascer aonde? Na capital, vai nascer em Jerusalém. Chegaram a Jerusalém e Jesus não estava lá. Os religiosos disseram que ele tinha nascido, melhor, que o Messias iria nascer em Belém da Judeia. Mais 142 quilómetros a percorrer. Se fosse uma mera curiosidade, era a altura para eles voltarem para casa. Se fosse apenas religiosidade, tudo tem limites, podiam eles pensar. Mas nós lemos que eles prosseguiram. Débora, o versículo 11. Vamos resumir, eles encontraram Jesus numa estrebaria e nós lemos que eles, sendo conduzidos por uma estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa onde a estrela parou, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostraram-se, o adoraram, e abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Reparem nesta sabedoria. Outros, se calhar, teriam corrido para Maria, para a adorarem. Outros, se calhar, devido à sua devoção, a algo que tivessem ouvido, correriam para José. Mas nós lemos que eles adoraram apenas uma pessoa daquelas 3. A quem é que eles adoraram? Prostrando-se, adoraram o menino. Prostrando-se, o adoraram. Sabem o que é adorar prostrado? Inclinarem-se por terra, cabeça baixa, perante a majestade de Deus.
a sua glória, o seu poder. É ficar consciente que nós não somos nada e Ele é tudo. Prostrar-se perante Deus é tão importante que Satanás, quando tentou Jesus, disse-lhe, mostrou-lhe num momento, não perguntem como que eu não sei, num momento mostrou-lhe os reinos do mundo e a sua glória e disse, tudo isto eu te entregarei se tu prostrado, me adorar. E eles estão ali prostrados, a adorar o menino. E eles são sábios, nomeadamente naquilo que eles ofereceram, ouro, incenso e mirra. O ouro fala-nos acerca de divindade, de glória. Eles viram naquele menino o Filho de Deus. Incenso fala-nos acerca de oração. A Bíblia diz que a minha oração suba à tua presença como incenso. E eles viram nele aquele que um dia iria estar assentado à mão direita de Deus, vivendo sempre para interceder por nós. Acerca do Messias está escrito, eu faço oração. Outra versão diz, eu sou oração. E mirra era uma especiaria usada nos funerais, embalsamar os corpos. Eles previram também com esta oferta. Eles previram a sua morte. Agora eu quero chamar a vossa atenção para isto. Porquê é que tantos começam bem a vida cristã e depois desistem? Porque aparecem as multidões, aparecem as dificuldades. E falta-lhes o quê? Um propósito determinante, objetivo. E sabem uma coisa? O propósito de Deus para connosco não ficou a meio. Na eternidade passada, a Bíblia aponta para o conselho da Trindade de Deus. E nesse conselho ficou decidido que Jesus um dia viria à terra nascer e dar a sua vida por nós para nos salvar. E a Bíblia diz, e na plenitude dos tempos Deus enviou o seu Filho nascido da mulher. Quando chegou o dia no calendário de Deus, Jesus nasceu. E Jesus nasceu e cresceu. E aos 30 anos começou o seu ministério público. E aproximava-se o tempo em que ele iria dar a sua vida por nós. E levantam-se as multidões. As multidões levantam-se para impedir que o seu objetivo, que o seu propósito não se cumprisse. Em duas situações quiseram apedrejá-lo. Ainda menino, depois Herodes mandou matá-lo. E nós poderíamos contar muitos exemplos que nos falam acerca desta determinação dos homens para impedir que Jesus fosse à cruz. Mas eu quero que vós vos concentreis, quando Jesus está crucificado, qual era a palavra de ordem? Se és filho de Deus, desce da cruz. Desce da cruz, desce. Antes, um dos seus melhores amigos, o apóstolo Pedro, disse, Senhor, tu morreres, como estás a dizer que vais morrer, de modo nenhum, nós não vamos permitir isso. Mas porquê é que Jesus foi até ao fim, sendo obediente até a morte e morte de cruz? Porquê? Porque ele tinha um propósito em relação a nós. Foi por sua causa, foi por minha causa. Que ele do alto da cruz, ele pode dizer, está consumado, o meu propósito cumpriu-se. E terminamos com este pensamento. Lemos no versículo 12, sendo por divina advertência prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Eles regressaram por outro caminho. Sabem o que é que diferencia o verdadeiro cristianismo, o cristianismo bíblico? Cristocêntrico, Cristo no centro de tudo. E o resto? É quando nós encontramos Jesus, rompendo barreiras, ultrapassando obstáculos, não calando a nossa voz perante as multidões que se levantam. Porquê? Porque nós queremos tocar-lhe e queremos que Ele toque na nossa vida. Há um teste. É quando nós conhecemos Jesus a sério,
nós voltamos por outro caminho. Amém? Vamos a Ele com os nossos hábitos, com as nossas prioridades, com os nossos objetivos de vida. Vamos a Ele com as nossas mágoas, com as nossas amarguras, com as nossas dificuldades, a nossa tristeza, a nossa solidão, tantas vezes. Vamos a Ele pensando tanto de nós, ou de menos ou de mais, com baixa autoestima, ou então pensando que somos mais do que aquilo que somos. Mas quando nós encontramos Jesus, não somente Ele tem poder para salvar a nossa alma devido ao sangue que Ele derramou na cruz, purificando-nos de todo o nosso pecado, mas Ele faz com que a nossa vida mude, seja transformada, que nós andemos por outro caminho. É um caminho estreito, não é muito frequentado, mas nós sabemos onde é que Ele vai ter a vida eterna. É um caminho iluminado. Nós notamos a diferença entre uma estrada iluminada e uma estrada às escuras. Isso acontece quando estamos habituados a passar naquela estrada e tem iluminação pública. Mas um dia à noite, se calhar até numa noite, por coincidência, mais escura do que as outras noites, a iluminação pública está variada, não está a funcionar. Escuridão, breu. Aquele que tem um encontro com Jesus e que Jesus tocou a sua vida, ele tem a partir dali um caminho iluminado. Em que sentido? Ele sabe quem é, para onde vai, com quem vai estar por toda a eternidade. E por isso é que Jesus disse, aquele que me segue não andará mais em trevas, mas terá a luz da vida. Teremos um caminho iluminado. A Bíblia diz, há caminhos que ao homem parecem direitos, mas o fim deles é o caminho da morte. Mas nós que temos Jesus e andamos nele, temos um caminho direito. Na realidade, é um caminho direito. Não é um caminho que parece direito. É o único caminho direito. Porque Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E nós andamos num caminho iluminado. Num caminho direito. Pilatos lavou as mãos e perguntou aos outros, o que é que quereis que eu vos faça com Jesus? A multidão, inebriada pelos líderes religiosos, pediram a sua crucificação. Pilatos lavou as mãos, como quem diz, eu não tenho nada a ver com a morte deste homem justo. A história diz, se é verdade ou não, que ele ficou com uma compulsão psiquiátrica. E que ele passou o resto da vida a fazer o quê? A lavar as mãos. Um ritual que ele adquiriu. Porquê? Porque ele estava a lidar com a culpa, estava a lidar com o remorso pelo facto de ter dado ordem, primeiramente, e isso ainda me dói. Por simplesmente podia ter mandado crucificar Jesus, mas antes mandou-o açoitar. Essa doeu. Porquê? Com que finalidade? Qual é a utilidade disso? Jesus, carnes rasgadas, sangue a correr-lhe pela fronte, rumo ao Calvário, rosto desfigurado. A Bíblia diz mais do que de um outro homem qualquer. E em parte por culpa de Pilatos. Não consegue carregar a cruz até ao fim. Está demasiadamente fraco, perdeu demasiado sangue. Mas continua. Porque tem um propósito. Dar a sua vida em resgate de muitos. Buscar e salvar o que se havia perdido. E no número daqueles por quem ele deu a sua vida, porque veio com esse propósito, eu para isto vim. Estou eu, está você. E eu pergunto, o que é que vai fazer com Jesus? A minha oração sincera
E que hoje convido Jesus a entrar na sua vida. Estenda a mão para Ele. É um coração contrito e arrependido, diz a Bíblia, jamais desprezarás, ó Deus. Nunca ninguém que procurou Jesus foi rejeitado. Você não será exceção. E um dia, quando Deus lhe perguntar o que é que fizeste com o meu filho, Jesus Cristo, você dirá, eu, em relação a Jesus, Ele é o meu Salvador. Consulta o teu calendário. Vê o dia X. Nesse dia, houve festa no céu, porque um pecador se arrependeu. E esse pecador fui eu. Que o Senhor te abençoe ricamente. Que sintas o toque de Jesus. Amém?